Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui professor Juan Fernandes e agora vamos para mais uma aula de geografia. E o tema desse vídeo, a gente vai começar a falar sobre biomas, tá? Características. Eu dividi, tá? Esse esquema de aulas falando sobre biomas em três partes, onde a gente vai pegar biomas mais gerais, né? Biomas do mundo. E aí depois a gente vai falar sobre domínios morfoclimáticos na classificação do Aziz Absaber, né? Em um outro bloco de vídeos, perfeito? Então, essa aqui é a primeira parte. Bom, esse primeiro bioma que a gente vai falar, tá? É o bioma chamado de tundra. O bioma de tundra, ele é muito comum nas áreas polares, tá? De clima frio ou clima polar, perfeito? A gente vai ter ali o Alasca, Canadá, alguns países da Escandinávia, tá? Na Rússia também. A gente tem na porção sul da Groenlândia. É um solo de permafrost, né? O que é um solo de permafrost? É um solo que está constantemente congelado, tá? Então ele é permanentemente congelado. É claro que em algumas, no verão bem breve que tem, né, nessa região, a gente vai ter, né, um degelo de uma camada desse solo, possibilitando ali o aparecimento de uma vegetação. E essa vegetação vai ser composta basicamente por musgo, líquens, tá? Capins e algumas herbáceas. A gente não tem uma vegetação bem desenvolvida. Por quê? Por conta do congelamento dessas camadas, né, desse solo. Então, né, é um solo que, apesar de em determinadas áreas ter uma profundidade, ele é um solo que ele não tem condições de geração dessa vegetação mais desenvolvida por conta da baixíssima temperatura, tá? Além das questões latitudinais, onde nessa faixa de latitude da Terra, em determinadas estações do ano, né, no inverno, a gente tem pouca luminosidade diária, e essa baixa luminosidade diária vai dificultar também a manutenção dessa vegetação, perfeito? A gente tem ali como animais ursos polares, lobos, tá? Diversos outros. A gente consegue perceber aqui por essa imagem que essa vegetação não é nem um pouco desenvolvida, a gente não tem árvores, né? A gente não tem arbustos bem desenvolvidos. A gente também tem a chamada tundra alpina, tá? A tundra alpina é uma vegetação similar, só que ela vai acontecer num clima frio de alta montanha. Então, em determinadas estações do ano ali, a gente vai ter em áreas mais elevadas de montanha, né? Não no topo, não nos pontos mais altos, mas em algumas áreas de altitude dessas montanhas ali, esse tipo de bioma também se fazendo presente, tá? A gente tem a taiga, também chamada de floresta boreal ou de floresta de coníferas, tá? A taiga é uma vegetação, né, um tipo de paisagem que é muito comum, que quem aqui, que alguns de vocês que já assistiram alguns filmes e tal, já se depararam com uma taiga, com uma floresta boreal, né, aquela floresta de coníferas, característica do clima subártico, né, com uma vegetação aciculifoliada, né, uma vegetação adaptada a uns períodos de inverno, onde a gente vai ter ali uma precipitação de neve, por exemplo, né? E aí ela precisa, se essa vegetação apresenta uma largura nas suas folhas, muita neve vai ficar sobreposta ali sobre essa folha. Isso vai causar uma série de danos, né? Isso queima a vegetação. Então, essa vegetação mais fina para acumular um menor volume de neve possível, tá? A gente vai ter ali essa vegetação presente no Canadá, né? A floresta de coníferas é muito presente no Canadá, onde a gente vai ter os pinheiros, uma árvore que é muito utilizada no Natal. Tá? A gente vai ter Suécia, Finlândia, Rússia, tá? Tendo esse tipo de bioma. Bom, a gente vai ter renas, linces, raposas, entre outros animais nesses biomas. Tá? E se a gente for olhar aqui a posição geográfica, tá? Apresenta também um clima
com uma latitude bastante elevada, tá? É claro que não uma latitude ártica, tá? De um círculo polar ártico, mas também com bastante influência dessa latitude nessas estações, provocando toda essa adaptação, tá? A gente vai ter uma fauna bem mais diversificada do que a flora, tá? Então a gente tem, é importante a gente lembrar muito, tá? Que quanto mais extremo for o clima de uma determinada área, menos variedade vai ter esse bioma, tá? Então, climas mais amenos, né, com maiores recursos hídricos, a gente vai ter uma diversidade na fauna e na flora muito maior do que, por exemplo, climas de elevadas latitudes. A gente vai ter a floresta temperada, tá? Típico de climas temperados e climas subtropicais, lembrando que clima subtropical é um clima de transição entre o clima tropical e o clima temperado. A gente vai ter um verão quente e um inverno mais severo, tá? Esse verão vai ser um pouco mais ameno ali, um inverno bem mais severo. Com a vegetação com características decíduas. Então, quando vocês forem lembrar de florestas temperadas, basicamente vocês precisam lembrar, tá? Daquelas imagens que todo mundo, né, que vocês lembram da infância de vocês, quando pedem para desenhar, quando vocês estão na infância ali, que pedem para desenhar uma árvore, por exemplo, no inverno, e aí vocês vão desenhar uma árvore sem folha nenhuma. É uma característica de floresta temperada isso. Então a gente consegue olhar aqui, ó, primavera, as folhas, né, se fazendo presente, o verão, o outono a gente já tem uma perda de vegetação e no inverno a gente tem as folhas caducando, tá? A gente tem aqui o cedro, o carvalho, entre outros tipos, né, de árvores. A gente vai ter ursos pardos, linces, javalis, entre outros. É muito importante a gente falar, né, de floresta boreal ou de taiga e de floresta temperada, que são biomas que sofrem muitos danos, tá? Por conta da ação humana. Então, quando a gente pega ali, né, a floresta boreal, por exemplo, a gente tem um extrativismo muito importante acontecendo nessa região que vai impactar, tá, esse domínio, esse bioma, melhor dizendo. Então, esse bioma é muito impactado por esse tipo de atividade. Aqui também, né, na floresta temperada, a gente tem alguns danos sendo provocados por urbanização, tá? Alguns danos provocados também por atividades humanas, né? Extrativismo, por exemplo, o que é muito comum dessa área, tá, de floresta temperada. A gente vai ter essa floresta presente no leste dos Estados Unidos, tá? Na China, no Japão e em parte do território europeu, da região europeia. Tá? Um solo muito rico em humus, é muito importante a gente falar, né, que esse solo da floresta temperada é um solo muito rico em humus. Tá? Então, dentro dessa lógica, ele tem um desenvolvimento muito grande de atividade agrícola, o que vai causar um dano a esse bioma. Tá? Então, depois a gente vai falar sobre alguns danos, né, sobre o que a gente chama no conceito de hotspot dentro dos biomas. E aí a gente vai falar sobre esses danos causados. Tá? Então, dentro dessa lógica aqui, é importante que a gente entenda esses biomas com grande importância também dentro da atividade humana por conta dos solos, tá? Por conta do extrativismo de determinados biomas, como da taiga, por exemplo, né? Ou da floresta temperada ali, quando a gente tem um solo rico em humus, né? Um solo umífero, e aí a gente vai ter basicamente esse solo sendo muito propício para atividades agrícolas, causando uma série de danos para esses biomas. Perfeito, galera? Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.